Olá, pessoal! Começando mais um Cinema Bárbaro e a pauta deste programa é Santos Film Fest, o Festival Internacional de Cinema de Santos. E eu recebo com imenso carinho aqui nesse programa os diretores do Santos Film Fest, que é a Paula e o André Azenha, eles que vão realizar esse festival que já é um sucesso na Baixada Santista neste mês de março. Gente, sejam bem-vindos ao Cinema Bárbaro, é um prazer imenso receber vocês aqui. Boa tarde, boa noite, Bárbara. Muito obrigada aí por ter convidado a gente. Olá, Bárbara, pessoal que está acompanhando o Cinema Bárbaro, né? Se inscrevam no canal aí. Opa, valeu! Você sempre divulgou o Santos Film Fest desde a primeira edição, quando você ainda estava lá no DL, né? Sempre abriu espaço, já foi jurada, vai voltar a ser, vai agora mediar alguns bate-papos. É uma colega jornalista e cinéfila que eu admiro muito também, então é um prazer estar aqui. Poxa, valeu, admiro muito vocês, agradeço todos os convites para participar do Santos Film Fest. Participei de 2018, 2019 como jurada, adorei, são uma seleção de filmes belíssimos, incríveis, curtas, longas, médias, enfim, tudo de bom. Vocês conseguem reunir, assim, o melhor do melhor nesse festival, né? E esse ano, também como no ano passado, vocês vão realizar o festival online. Explica isso para a gente, como é que é a realização de um festival de cinema online? Como vocês vão conseguir fazer isso? Por causa da pandemia, né? Por isso que é online, né? Sim, então, em vista da pandemia, a gente novamente não quer colocar nem os participantes, nem os convidados em risco de nenhuma forma, né? Então, a gente decidiu em realizar de novo essa edição especial online, com enfoque em produção de filmes realizados ou dirigidos ou produzidos por mulheres, né? E ainda não é o momento, né, da gente ficar se expondo, porque quando a gente participa de um festival, a gente quer conversar, trocar ideia, comer pipoca, sentar para trocar ideia sobre isso, e ainda não é o momento. Então, a gente decidiu realizar novamente essa versão online. A logística é diferente, né, de um festival presencial, mas a gente descobriu que existem novos recursos que a gente pode continuar utilizando, mesmo quando a gente voltar a ter as atividades presenciais. E foi desafiador, continua sendo, né, porque a gente depende de uma boa internet, a gente depende da pessoa ter um computador ou um celular para poder estar participando do festival, mas a gente teve uma boa repercussão. A gente conseguiu sair, então, assim, da questão regional, de abrangência, e a gente teve filmes exibidos na Itália, na China, né, em várias partes do mundo. Expandiu, né, todos os continentes. Assim, perdeu a questão de, por exemplo, movimentar comércio, turismo, com os artistas que vinham, as pessoas que vinham para a cidade, mas, por outro lado, propicia pessoas de qualquer parte do mundo assistirem aos filmes, né, e foram dos 5 continentes, Nova Zelândia, República Dominicana, da China, enfim, e filmes brasileiros, né, sendo exibidos para essa galera de outros países, né? Eu acho que ajuda até a abrir portas, de repente, para os filmes e tal, né? Boa divulgação. E ano a gente vai ter 2 edições, né? Essa especial online, que é via PROAC Léo de Blanc, né? Em junho, a 6ª edição, a gente espera que até lá a vacina, né? Se as forças do mal não avançarem, que a vacina seja distribuída e a gente consiga pelo menos fazer alguma ação presencial, mas acho que essa questão online não tem volta para os eventos culturais, né? Mesmo voltando a uma pseudo-normalidade, né? Essa questão de atividade online acho que vai continuar, os eventos vão passar a ser mistos, né? E fora que a gente consegue ter diálogos com os diretores que não vinham para cá, para Santos, e aí hoje eles entram, tem os bate-papos todas as manhãs dos filmes que vão ser exibidos, né? Enfim, tem os prós e contras e a gente está buscando essa adaptação. Então, essa é uma edição extra. Tem a edição tradicional e tem essa agora em março, é isso? Na verdade, ano que vem a gente vai contar a 8ª, porque na verdade são 2 edições desse ano, né? Não muda nada em tamanho. Essa edição, na verdade, está até, por exemplo, tem 20 atividades formativas, mais atividade do que outras edições,
são 70 filmes, né? Então, mas com foco principalmente nas mostras competitivas dos filmes dirigidos ou produzidos por mulheres. E nas atividades formativas a gente tem algumas atividades também ministradas por homens, mas sempre com o olhar da cidadania, da inclusão, né? Então, aproveitando, gente, fala aí dessa pauta mulher. Eu achei isso fantástico, achei isso sensacional, porque as mulheres estão cada vez participando mais da indústria, né, como diretoras, produtoras, né, além, estão atrás das câmeras, né, além das grandes estrelas do cinema e do Brasil e do mundo, agora também as mulheres estão cada vez abraçando mais a indústria cinematográfica do lado de cá do ecrã. E eu queria que vocês falassem por que vocês escolheram esse tema. Por que em março? Por que homenagear as mulheres? Por que dedicar o Santos Film Fest às mulheres? Bom, eu acho que assim, as mulheres sempre tiveram no audiovisual, né, tanto na produção, direção, como atrizes, enfim, em todas as áreas, mas elas ainda são minoria comparadas à quantidade de produção que existe no Brasil. E aí uma forma que a gente decidiu em direcionar para mulheres e com direção e produção é que tem também uma questão do olhar, né? Uma mulher reproduzida, dirigida por um homem tem um olhar diferente de uma mulher dirigida ou produzida por uma mulher. Então, a gente quis dar visibilidade para isso. É um tema que é extremamente necessário. E quando você fala de uma questão de gênero, você acaba falando também de outros grupos minoritários, né? Pensando assim, das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres trans. Então, a gente quis trazer esse debate. A bandeira foi das mulheres, mas a ideia é de falar sobre essa questão da diversidade, de olhar, a diversidade de formas de produzir e a diversidade de linguagem. Então, essa foi o que movimentou o nosso desejo de querer fazer essa edição online. Elas merecem, tem muita produção boa, vocês vão ver que a seleção de todas as mostras está muito legal mesmo, a gente tem uns nomes muito bons aí, filmes muito interessantes, e aí a gente vai abrir mais uma janela, né, para a gente poder falar sobre cinema com essa mulherada da pesada aí. E tem a questão também das mulheres em cargos de comando, né? Por isso que a gente ressaltou a questão de o filme ser dirigido ou produzido, porque nos últimos anos, né, acho que no mundo inteiro, a questão do Me Too, do Time's Up e tal, se discutiu muito mais assim, a gente vê mulheres em cargos de comando na indústria audiovisual, né? E o Brasil tem, desde Tizuki Yamazaki, a Adélia Sampaio, que é a primeira cineasta negra homenageada dessa edição. Então a gente meio que abraçou, tem cineastas de todas as gerações, né? A Adélia, que é dos anos 60 ali, a Paula Barreto, que pega os anos 70, 80, 90, até, por exemplo, a Vitória Felipe, que é uma cineasta santista negra de 20 e poucos anos, formada no Instituto Querô, ou a Camila Cater, que também é jovem e quase entrou para o Oscar desse ano aí, com curta-metragem O Carne. Tem a questão das mulheres no cinema de terror, né, com a Laura Canepa, as mulheres nos filmes de super-heroínas, com a Lilian Sampaio ministrando. Então, a gente tentou selecionar atividades, né, dar esse olhar feminino nos diferentes segmentos dentro da indústria audiovisual, né? O que vai acontecer na programação dessa edição especial do Santos Film Fest? Entre os filmes e, enfim, oficinas, palestras, falem um pouco sobre isso. Então, a gente tem as mostras competitivas, né? Então, elas são divididas em internacional, nacional e regional. A internacional e a nacional, elas têm mostra competitiva de curtas e longas, e a regional, mostra competitiva de curtas. Todas as mostras, né, elas tiveram um júri predominantemente feminino, então a gente fez uma escolha aí bem interessante também dos jurados que fariam essa seleção. Os longas da Mostra Nacional e Internacional, eles têm dia e horário específico para serem exibidos, como se fossem ao vivo. Então tem que conferir direitinho a programação para ver o dia e o horário que ele vai ser exibido. Todos os outros filmes, eles ficam período integral. Então, a partir do dia 17 de março até o dia 23, às 15 horas, os filmes vão estar lá disponíveis para serem assistidos.
O que é importante, a gente tem a amostra do voto, a gente tem o voto popular. Então, na ficha técnica de todos os filmes, a pessoa acessa o link para fazer a votação, porque todos os filmes participam também do troféu Toninho Campos Voto Popular. Aí tem que fazer essa votação num link disponível na ficha técnica. Mais alguma coisa dos filmes? Dos filmes, a gente tem também alguns filmes da retrospectiva da Adélia Sampaio, né? Acho que são os 2 filmes mais impactantes, que é o curta-metragem Denúncia Vazia, que fala sobre abandono na terceira idade, e o Amor Maldito, que foi o primeiro filme de temática lésbica do Brasil, o primeiro longa dirigido por uma mulher negra, com a Monique Lafon, atrizes que tinham bastante evidência nos anos 80. Enfim, são 70 filmes entre curtas e longas brasileiros e estrangeiros, e a parte formativa com 20 atividades, né? Aí tem para todos os gostos aí, palestra, workshop, masterclass, bate-papo. Aí a pessoa escolhe se quiser participar de mais de um. Algumas são abertas, né, nas redes sociais, todas são gratuitas, mas algumas, principalmente workshop e algumas oficinas, tem que fazer o cadastro, porque tem vaga limitada, tá? Mas assim, a gente capricha todo ano nas atividades formativas. Só profissional de primeira, Paula Barreto, que é uma das principais produtoras do cinema brasileiro, desde Dona Flor e seus 2 maridos, o Flores Raras e por aí vai. Quem mais? A gente tem a Júlia Rezende, né, que é uma diretora nova em ascensão, que dirigiu o De Pernas pro Ar 3, que é muito elogiado pela crítica. A gente tem também a Camila Castro, que a gente já falou que o curta dela estava na pré-seleção, né, dos curtas para serem indicados ao Oscar. A gente tem a Tuna Dueck. A Tuna Dueck, uma super veterana aí das atrizes do cinema brasileiro. A nossa madrinha, né, Ondina Claes, que vai estar fazendo um bate-papo junto com o André, super legal, falando sobre a evolução do papel da mulher, né, no cinema e como um todo, da representação da mulher no cinema, que vai valer muito a pena esse bate-papo. E as oficinas, as atividades com vagas limitadas, né, a gente tem uma oficina que ela é dividida em 4 dias, e no final dessa oficina vai ter a produção de um curta-metragem de 1 dia. Então, cada dia dessa oficina vai ter uma mentoria sobre uma temática que vai ser discutida. A gente vai ter, dentro dessa oficina, a participação de psicólogos, da gerente de uma plataforma brasileira de trilhas sonoras, para compreender também os direitos autorais, a importância da escolha da trilha sonora na produção do audiovisual. A gente vai ter um bate-papo super interessante com a Paula Preta para falar sobre direção de atores, porque às vezes a gente fica pensando em eu quero virar ator, mas qual que é o caminho para eu chegar ali, quais são as etapas que eu preciso cumprir. Então tem bastante coisa interessante aí para a gente poder estar acompanhando. Algumas dessas atividades são com curadoria da WIFT Brasil, né, que é o Women in Film and Television, que é uma entidade internacional que visa promover a mulher no audiovisual, né? A presidente é a Nájila Guimarães e tem a Maristela Bizarro, que estão no júri, inclusive, do festival, né? São fundadoras aqui da WIFT Brasil, a WIFT é internacional. Tem o Valdemar, que vai falar sobre Sônia Braga. Ele deu uma mega palestra. Jura que ele vai falar da Sônia Braga? Se fosse em tema estrangeiro, ele ia falar da Julie Andrews, mas o tema nacional tem que ser a Sônia Braga. E a gente já fez uma exposição com o acervo dele, né, no primeiro Santos Film Fest. Ele foi consultor da homenagem que o Festival de Gramado fez para a Sônia. Ele tem itens que nem a Sônia tem, às vezes ela pede para ele foto, reportagem e tal, né? E é a atriz brasileira mais famosa no exterior, né? É ela, não tem o que discutir, né? Indicação ao BAFTA, etc, etc. O que mais? Tem o Tarzan, a gente vai fazer um bate-papo com o Paulo Teles, que é crítico de cinema, e o Celso Ronald, que é um professor, mestre em comunicação, sobre a questão do Tarzan, o racismo, os filmes do Tarzan e tal. Tem muita coisa, gente. Beijo pro Valdemar. Beijo, querido. Te adoro, viu? Você é fantástico. Tem os livros, né? A gente agora também está com uma coleção, a coleção Santos Film Fest. Vou pegar. Opa, mostra aí. Esses ainda são os bonecos, tá? A gente não recebeu o lote. A gente vai republicar esse livro do Rubens. A gente publicou em formato livreto, gratuito.
no festival em 2018, quando o Rubens foi homenageado. E aqui conta a história do Rubens em primeira pessoa, ele narrando a vida dele, desde a infância em Santos e tal. Né? A gente está relançando, só que assim, a gente vai publicar o e-book gratuito, que pode ser acessado em qualquer parte do Brasil. E essa edição impressa vai ser gratuita, mas é limitada, a gente vai distribuir para parceiros, a gente vai sortear, né? Para quem participar das atividades formativas concorre a camiseta, brindes da QI. Isso, aí todo mundo que se inscrever nas atividades formativas, tanto as limitadas quanto as abertas ao público, vai estar participando do sorteio, que aí vai incluir exemplares dos 2 livros que a gente tem aqui, né? Que é o da Adélia e o do Rubens. E tem um da história do festival também, que foi para a gráfica hoje, deve ser chegar semana que vem. Show de bola! E como é que o pessoal faz para se inscrever nessas oficinas, nos workshops, nas masterclasses, enfim? Olha, lindo, tão lindo. Amando esses livros, ele assim, fica olhando e amando. Tá bonitinho, papel Eu quero, tá? Eu quero. Não, você vai ganhar, certeza. 3. Não, e ainda vai ter o do Valdemar, o Grandes Interpretações de Cinema Brasileiro, para relançar também, só que daí esse do Valdemar vai ser para venda, mas o seu está garantido também, fica tranquila. E aí a gente vai lançar em maio, junto com a Cinizem Edições Literárias. A gente está lançando o selo editorial em maio, vai publicar outros livros de cinema, né? Inclusive, depois o canal está aberto, viu, para o lançamento. Oi? O canal está aberto, quando vocês quiserem fazer o lançamento, para a gente voltar aqui, fazer entrevista, falar sobre os livros. A lombada, tudo muito bem feito. Muito bem feito. E em maio a gente vai lançar, e tem um projeto que eu vou conversar contigo depois também. Esse selo vai ser para livros de cinema. O Valdemar tem algumas interpretações, depois a gente vai publicar um também sobre eles, por elas, elas por eles, que são atores e atrizes que interpretaram personagens do sexo oposto. E tem um livro do Celso Ronald, que é sobre a questão do racismo nos filmes do Tarzan ao longo da história, que é a dissertação de mestrado dele. A gente deve lançar no segundo semestre. Os do festival são gratuitos e limitados, esses outros que eu citei vão ser para venda. E aí, para conseguir concorrer a esses livros, a camiseta do festival, e a gente tem vários cupons de desconto aí para poder estar ganhando trilhas sonoras da plataforma da QI, a pessoa tem que se inscrever lá no site, né, even3.com/SFF 2021 online, e se cadastrar. Precisa fazer um cadastro simples, que é basicamente nome, RG, nome, e-mail, cidade, estado, país, e já está inscrito no evento. Daí escolhe qual que é a atividade que tem interesse e se cadastra. Que nem a gente falou antes, todo o processo é gratuito, né? E todas as atividades a pessoa recebe certificado. Então, o pessoal aí que está precisando de atividade complementar para a faculdade ou quer incluir no currículo aí alguma atividade relacionada ao audiovisual, essa é a chance. Legal. E aí, como é que vai ser? No dia vocês vão anunciar aí os vencedores das mostras, né? Vai ser no dia 23, não é isso? Isso, no dia 23. Aí... A gente vai fazer a seleção do... Não, desculpa. A gente vai divulgar os vencedores, né, da amostra. A gente tem, então, a do voto popular, que aí a pessoa vai entrar lá no link para dar de 0 a 5 estrelas para o filme que ela assistiu, e a votação do júri, que aí o júri que fez a seleção também vai escolher melhor direção, melhor longa, melhor curta e melhor direção para ambas as categorias, e a gente faz essa divulgação ao vivo. A gente dá espaço, então, para os vencedores, eles ficam todos ali na sala de espera do Zoom, e eles sendo selecionados, eles entram ao vivo para poder estar dando sua palavra final ali sobre a vitória, e é isso. E aí depois a gente manda o troféu para todo mundo. Pelo correio. Como é que vai ser, onde as pessoas vão, qual é o site, vai ser pelos Zoom, o público vai poder acompanhar essa premiação? Como é que vai ser isso? A premiação ela vai ser ao vivo nas redes sociais do festival, no Facebook e no YouTube. Aí é só acessar a nossa rede, facebook.com/SantosFilmeFest, youtube.com/SantosFilmeFest.
A gente tem também Instagram, mas lá não vai ser transmitido, é YouTube e Facebook. Tá? Beleza. Gente, tem alguma coisa que eu deixei de perguntar? Tem alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Deixar uma mensagem aí? Mês da Mulher, mês de março, um evento totalmente voltado para as mulheres. Né? Acho que, enfim, prestigiem, porque a programação está bem legal, né? O cinema tem sofrido bastante, não só por conta da pandemia, mas por um desmonte aí intencional, né, do governo federal em paralisar as atividades e tal, por mais que a gente esteja realizando essa edição com a Lei Aldir Blanc, mas foi uma pressão da sociedade civil e da classe artística para que as atividades culturais não parassem, né? Então, essa edição é via PROAC, que é estadual, com recursos da Lei Aldir Blanc, que é uma lei federal, né? E os nossos parceiros e apoiadores, que são a Associação dos Artistas, Unisantos, Kiwi, quem mais? Acho que é isso. Não, Unisantos, Associação dos Artistas, Kiwi, esses parceiros aí super, super importantes, né? O IFT está com curadoria em algumas atividades, o IFT Brasil. A Bárbara vai mediar alguns bate-papos aí super especiais. No encerramento, a gente vai ter a participação da nossa colega Vanessa Gratidão. Como mestre de cerimônias, e é isso, prestigiar o SESC, né? O SESC Santos, que é nosso apoiador aí desde o começo também, né? A Nádia lá, que está no SESC, sempre apoiando. E, enfim, prestigiem, porque fazer um festival com 70 filmes, 20 atividades, ser gratuito, a gente conta com o público aí, porque o nosso objetivo é complementado com a participação do público e, graças a tudo, a gente, nas edições anteriores, teve uma participação massiva das pessoas, né? E é isso. E em junho a gente está de volta. Show! E aí, André, fala do teu canal também, que você tem um canal de cinema, né? Opa, tem. Então já posso fazer um merchan geral, eu falo dos meus livros também. Então, Pode falar de tudo. canal Histórias do Cinema, né? Você já está convidado também para dar uma entrevista lá, a gente grava. Opa, valeu! O canal já existia, mas aí a partir de maio do ano passado eu comecei a fazer lives e basicamente assim, eu ainda falo de um filme ou de outro, mas virou um canal de entrevistas e profissionais do cinema e da cultura, de forma geral, desde Paulo Betti, Sérgio Manbetti, Valdeirês de Barros, Beatriz Seiner, André Pasquini, só gente fera, o dublador, o Márcio Seixas, que é dublador do Batman e tal. Adoro ele. Biográficas e comentando o segmento. Histórias do Cinema no Facebook e no YouTube, tem o site historiasdocinema.com. E só falar dos livros aqui, o Batman, a série animada, né, que é baseada na minha dissertação de mestrado, da editora Amavice. É na Amazon, tá? Tem para vender, né, na Amazon. Amazon. Na Amazon. A gente não fez lançamento presencial ainda. E fala das influências do expressionismo alemão e do noir nessa série animada que marcou gerações. E o outro é o A Era dos Boçais, só um segundinho. Todo mês. E A Era dos Boçais, que é um livro de poemas, né? A capa do Vanderlei Camargo, com desenhos meus, e que é um olhar crítico a esse culto à ignorância que a gente tem vivido nos últimos tempos, o negacionismo. E aí são poemas de personagens que vão do centrão, passando pelo astrólogo senil, youtuber, jogador de futebol, o pseudo progressista, enfim, alguns empresários e o liberal, os programas pinga-sangue, né? Então é um humor meio ferino, assim. E aí quem quiser, comigo, manda e-mail, aeradosbocais@gmail.com, a pessoa paga, eu mando pelo correio. Tem alguns exemplares que está esgotando, mas tem sido bem legal também. Bom, gente, obrigada por vocês terem aceitado o convite para estar aqui no Cinema Bárbaro, comentando sobre o Santos Film Fest. Mais uma vez, eu digo que é um prazer sempre estar com vocês, conversar com vocês aqui, então é muito legal mesmo. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos sempre, as portas do Cinema Bárbaro estão sempre abertas para vocês. Obrigada, Bárbara. Obrigada pela parceria também aí, né, de estar sempre junto com a gente nas edições do festival. Esse ano aí, mediando 2 bate-papos também super legais, né, que valem a pena ser conferidos.
E viva o cinema, né? Venham prestigiar o festival. Todas as informações vão estar no nosso site, nas nossas redes sociais. É só entrar lá no Santos Film Fest, no YouTube, Insta, Face, no site. E muito obrigada pelo espaço. Isso aí, pessoal. Obrigadão, Bárbara. Você conseguiu fazer a Paula dar uma entrevista. Tô suando aqui, né? Isso não é fácil, eu tô várias broncas, né? Mas ela está aqui, firme e forte. E 16 a 23, então, pessoal, o seu Cine Fest de inscrição online, prestigiem tudo gratuito, tá bom? Obrigado. Beijo. Beijo, gente. Bom, gente, aí a gente vai encerrando o programa de hoje, Cinema Bárbaro. Aproveito aqui para pedir para vocês seguirem o canal, youtube.com/cinemab, também no Facebook, Cinema Bárbaro. Tá bom, gente? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, André. Tchau, Paula. Beijo grande. Beijo.